5 dicas, pessoal. Isso, serão 5 dicas que eu darei aqui agora para minimizar a possibilidade de você sofrer um acidente com o seu drone. Então, bora a vinheta. Antes de começar a falar aqui das dicas, né, apresentar aqui as 5 dicas, eu quero fazer aqui um preâmbulo, explicar por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque recentemente eu tive numa assistência aqui, que é lá no Matheus, na assistência drones, vou botar aqui o link dele aqui embaixo, tá bem? Que lá batendo um papo com ele, drones entrando, drone em cima de drone entrando, e é curioso, os números são grandes, né? São às vezes dezenas de drones que entram todas as semanas lá para assistência, algum tipo de manutenção, né? Poucas delas são preventivas, já chega lá. Mas é curioso, se a gente pegar isso e multiplicar pela quantidade de empresas que dão manutenção no estado do Ceará, no Brasil, cara, eu acho que são na ordem de, talvez, de milhar de drones que chegam nas assistências técnicas por algum tipo de acidente, manutenção, etc. Né? O número é bastante grande. E conversando com o Matheus, ele até me relatou que a grande maioria dos acidentes são provocados por imperícia, algum tipo de distração, normalmente falha do piloto. Muito bem. Esse número é bastante grande, bastante assustador. Quando o Matheus, e eu acredito que toda assistência técnica faz isso, o Matheus, que é um cara mais ali aprimorado, um cara mais cuidadoso, ele sempre faz um levantamento das possíveis causas do acidente, né? Então é aquela coisa da espinha de peixe, brainstorm, né? Os 5 M's, né? Saber se o problema foi 5 M's, para quem não lembra, é material, método, mão de obra, meio ambiente e manutenção, né? Quais desses motivos, né, feito um brainstorm em cima de cada um, qual desses são as piores razões para um drone ter caído, né? Que provocou a queda do drone ou o acidente com o drone. E maioria delas dão em mão de obra. Maioria ou todos, tá? É isso que eu estou falando. Então, aliás, fica a dica para quem não entende muito dessa questão de manutenção, busca de causas, tá aí, usa o 5M que sempre funciona, espinha de peixe, aquela coisa toda, é bem legal, tá bem? Então vamos lá. Como isso está acontecendo muito, me dei aqui ao direito de falar, cara, galera, vamos tentar evitar esses acidentes, vou fazer aqui uma lista, então, portanto, de 5 dicas, que devem ser mais, quem sabe eu faço um segundo vídeo, mas aqui neste 5 dicas de coisas que a gente pode fazer para evitar um pouco algum tipo de acidente com o nosso drone, então vamos lá. Dica número 1 é quando a gente vai fazer uma imagem, a famosa imagem em orbital ou em panlateral perpendicular àquele seu objeto, né? Você quando está fazendo esse voo, você está andando de lado com o drone. E quando a gente está andando de lado, a gente não está enxergando o que está vendo. Então a primeira dica, a primeira coisa importante de um voo orbital ou pan é você ter contato visual com o drone, de forma que você saiba o percurso que você está fazendo. Caso não seja possível você estar ali 100% concentrado, porque você está ali concentrado com a execução, né? Então é bom você ter um amigo que fica olhando para o drone para você, ou então você fazer um planejamento. Olhar para aquele ambiente e saber se ele não é perigoso para você. Então eu sempre indico, eu vou fazer um orbital de um objeto. Antes de fazer o orbital, eu coloco a câmera na horizontal 0 graus e dou uma olhada em todo o entorno de mim, todo o entorno, para ver se não tem nenhum objeto de um lado ou do outro que possa provocar algum acidente. Não objeto, você, né, bater um drone nessas coisas. Vamos supor que eu vou fazer aqui um orbital de uma caixa d'água que o pessoal pediu para fazer uma inspeção. Aí sai de lado e tem uma torre de, sei lá, uma torre de transmissão aqui do teu lado de celular e você não viu, vem de lado e acaba colidindo com essa torre. Então, antes de fazer o orbital, preparou aqui o drone? Então dá um rolê, câmera na horizontal, tem um objeto que ele é mais alto que o seu drone, aí você usando um ponto de referência no centro da sua tela, você sobe um pouco o drone para ficar mais alto que aquele objeto. Aí você pode fazer o orbital com tranquilidade, sabendo que não vai bater em nada. Essa é a primeira dica. O mesmo vale para pan. Se você for fazer um movimento de pan, certifique-se primeiro se não tem nada do lado, visualmente, ou então com o próprio drone, olha para o lado primeiro, usando um ponto de referência central, saber se não tem nada no seu ponto, né, no seu caminho, sobe um pouquinho o drone ou não chega até lá, tá bem? Então, essa é a primeira dica, vamos à próxima. Vento, galera. Vento tem levado muitos drones ao chão.
não é que bem ao chão, mas o drone é arrastado e vai parar em algum lugar que normalmente a pessoa nem encontra. Ele acaba pousando no mar, acaba pousando, sei lá, num lugar impossível de chegar, enfim, dá um monte de problema. Vento, vento. Então a dica aqui é o seguinte, são duas as dicas simplesinhas aqui de vento. Dá uma olhadinha no aplicativo chamado UAV Forecast. Se você não tiver esse aplicativo, pode ser outro que indique as condições de vento naquele local que você está agora ali voando, tá? O UAV Forecast dá ali uma média do vento ali imediatamente naquele local que você está e em camadas de alturas, né, de 40 metros, 50 metros, não importa, ele tem lá as camadas de altura, você consegue saber mais ou menos, tá bem, pessoal, a quanto vão os ventos naquele lugar que você pretende voar. Né? Então vamos lá, se o vento lá naquela cidade está a 20 km por hora agora, você tem que ver, pô, meu drone suporta esses 20 km por hora de vento? Bom, é fácil você saber, vai nas características do seu drone e veja lá o nível de vento do seu drone. Né? A maioria dos drones hoje são de 5 para cima, né? O Mini 3, Mini 4 é nível 5, né? Então você vai na tabela Belfort e vê o que significa esse nível 5, qual é o vento máximo, qual é a faixa de vento desse nível 5, né? Vamos supor que o nível 5 seja até 38 km por hora. Bom, se o vento ali, segundo o AV Forecast, está em 20, então dá para voar com tranquilidade. Não, o AV Forecast está dizendo que os ventos estão a 40 por hora. Pô, então peraí, então é bastante arriscado você levantar o drone ali naquele lugar agora, sabendo que o teu drone, o máximo que ele suporta é 38 km por hora. Então toma cuidado lá. Mas se no AV Forecast, no aplicativo, aparecer que o vento está a 20, em média, 20 km por hora ali naquela altura que você vai trabalhar, mas que existem rajadas de 50 km por hora, dá até para você voar, entendeu? Você tem que ter apenas consciência de que haverão momentos no seu voo que o drone pode ser arrastado momentaneamente, ou então sofrer muito com a execução do voo, tá bem, pessoal? Então ficou a dica, toma cuidado, veja as condições antes de levantar voo e bora lá. Pessoal, olha só, não esqueça, importante para mim e para todo mundo também, fazer o canal crescer, vocês estão me ajudando demais, até uma galera que está ajudando demais, mas está aqui, ó. Não esqueçam aqui, ó, curtir, se inscrever e badalar o sininho também, pessoal, ajuda demais, então bora lá. Os sensores, galera, os sensores, o que acontece? Alguns drones têm sensores de anticolisão, né? O Mini 3 tem para frente e para trás, o Mini 4 é unidirecional, o Air 3 também, o Mavic 3 também, já o Mini 3 não tem nada, né? O Mini 2 também não tem sensores nenhuns, né? E vou aqui dar uma dica interessante, uma dica não, uma constatação interessante. Pessoal que tem drone que não tem sensores acaba batendo menos, porque sabe que o drone não tem nenhum sistema de segurança, de anticolisão e não fica abusando com o drone, né? Mas, por outro lado, tem aquela galera, não, meu drone ele suporta, vou para frente, vou voar, porque se ele encontrar um obstáculo ele vai desviar. Galera, não é exatamente assim, a coisa não é matemática, né? A coisa aqui é probabilística, ela pode ou não funcionar em função das condições ambientais daquele momento do voo. E no próprio manual diz, vou colocar aqui um trechinho do manual aqui embaixo, aqui, ó, vejam aí, que diz que coisas delgadas, muito finas, como cabos, fios, né? Cabos estaiados, enfim, ponta de palha, né? Árvore seca, ele não consegue ver. Outra coisa que ele não vê, torres espelhadas, né? Um edifício muito espelhado ou então vidraçado, ele pode não entender aquilo lá. Enfim, baixa iluminação ambiente, né? Naquele momento crepuscular também não vai funcionar. Então entendam, pessoal. O manual diz, não funciona nessas condições, ele não enxerga isso, não enxerga aquilo, então não abusa, porque se passar um fio, um cabo elétrico, alguma coisa estiver estirado na frente do drone, ele não vai ver e vai bater, e é assim que tem acontecido grande parte dos acidentes, tá? Drones que vão contra prédios também, o cara achando que não vai bater e vai bater sim, porque ele não enxergou o prédio, porque é espelhado, ele olha para aquele espelho e fala, céu, vamos em frente. Então, cuidado, pessoal, os sensores são muito legais, tiram a gente de várias enrascadas, mas não é 100% de garantia, tá bem, pessoal? Não confie 100% nos sensores do seu drone, tá bem, pessoal? Interferências. Quando eu falo de interferências, eu estou falando aqui de massa verde
massa cinza e qualquer outro tipo de objeto que possa estar entre você e o drone, tá bem? Normalmente, já de cara a gente vai dizer assim, olha, por regra, a gente não pode voar se não estiver olhando para o drone. Então, levar o drone para trás de uma massa verde ou para trás de um edifício, de uma ponte, alguma coisa, você já não está voando corretamente, não é isso? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí, pessoal. A gente tem que ter condições visuais, a gente tem que estar olhando para o drone. Esse é um voo chamado de voo veloz, é o que manda a regra de voo, não é? Então beleza. Mas existem situações, eu sei que não dá. A gente precisa fazer um voo que às vezes tem que levar o drone para trás de um prédio, quem está fazendo um orbital, de uma inspeção, tem que levar atrás e você não pode ficar lá. Às vezes a gente precisa de um auxílio de alguém, aí o voo passa a ser veloz, mas se não tiver condições, a gente tem que tomar cuidado, porque o drone quando vai para trás de uma construção, por exemplo, a chance de você perder sinal é muito grande. E numa dessas, o drone pode entrar em return to home, e numa dessas, se o return to home não estiver bem programado, está ali um acidente já iminente de acontecer. Então tome muito cuidado quando for fazer algum tipo de voo, programem no seu drone para não fazerem, por exemplo, o return to home, tá? Vamos supor que você está fazendo uma inspeção indoor, você está fazendo uma inspeção, um voo exploratório no meio da floresta. Tire o RTH, põe o drone assim, ó, na perda de sinal, fique quietinho, fique parado, que eu vou tentar me reposicionar para pegar você, entendeu? Então procurem fazer isso, tá bom, pessoal? Então, massa verde, né? Não leve o drone para dentro, para trás, uma massa verde, leve, ok, tem que fazer o trabalho, mas cuidado. Reprogramem o seu drone para evitar acidentes, tá bem? Olha só, considere ser membro aqui do canal, você vai me ajudar demais a criar conteúdos novos para você. Seja membro e você vai ter alguns benefícios, como conteúdo exclusivo, conteúdo antecipado, tem um e-book e para frente ainda vai ter mais coisas que a gente está elaborando. Por apenas R$ 2,99 você já pode ser membro aqui do canal e vai me ajudar demais a seguir em frente. Isso aí, pessoal, vamos continuar o vídeo que está muito massa. E é isso, como eu falei no anterior, né? Esta última dica é o RTH. Mas Rogério, o RTH não é exatamente para aumentar a nossa segurança, né? Para o drone vir embora com segurança. Mas eu já vi muitos relatos de acidente de drone que bate em prédios por causa do RTH. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: RTH, galera, não é operação, ela é exceção, é uma situação de emergência. Você só vai usar o RTH numa situação de emergência, você não deve usar o RTH, acabei, aperta o botão, vem para casa. Não é esse o objetivo, traz o drone para casa. Mas existem situações que o RTH vai ser usado, ok? Perda de sinal, bateria fraca, um monte de coisa vai fazer o drone voltar para casa sozinho, não é? Então, se isso acontecer, esse RTH, Return to Home, tem que estar bem programado, pessoal. Então, vai lá a dica: vou fazer um voo, levante o seu drone para medir a altura das coisas. Com um drone, de novo, ali ó, com um drone com gimbal no horizontal, levanta o drone e olhando por um ponto central na sua tela, né, um X, alguma coisa que você coloque no centro da tela, aqueles grids, etc., você consegue medir a altura dos objetos que estão em volta de você. Então, se você tiver um prédio de 70 metros, vai lá, ó, tem 70 metros, mas tem a caixa d'água e para-raio. Então, vamos lá, tem 75 metros. Então, qual vai ser o RTH que você deve programar? Põe lá 80 metros, 85 metros, tá bem, pessoal? Para não ser usado, Mas se ele entrar em RTH, ele vai ser mais alto que esse prédio, tá bem, pessoal? Então, fica essa dica aí, importantíssima, porque acontecem muitos acidentes por RTH mal programado. Se o drone não tem sensor, abraço, vai de frente com o prédio. Se o drone tem sensor, ok, pode ser que ele vá levantar, se for espelhado a chance é pequena, mas se for um prédio muito concreto, uma árvore, uma mata, alguma coisa, ele vai subir até chegar a uma altura livre e vem andar. Mas se tiver um para-raio muito alto, entendeu? Se tiver um galho seco, se tiver alguma coisa em cima desse prédio que ele não consiga enxergar, ou seja, acidente, tá bem, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Querendo mais, eu faço um segundo vídeo falando de mais dicas importantes para a gente voar com segurança, tá bem, pessoal? Então é isso aí, bora voar, que é bom demais. Fui.